Muito boa tarde, nós vamos dar início à nossa aula OAB Explicada. Hoje nós vamos estudar a disciplina Direito Processual Civil e o tema é jurisdição. A jurisdição é uma das funções do Estado que visa resolver o objeto litigioso, posto a sua apreciação, criando com amparo no sistema jurídico a norma jurídica individualizada, aplicável ao caso concreto. A função de resolver o objeto litigioso, apontando a solução jurídica aplicável à situação, é realizada predominantemente pelos diversos órgãos do Poder Judiciário. Trata-se de um poder-dever do Estado, na medida em que, investido desse poder, detém a prerrogativa e, ao mesmo tempo, a obrigação, por quanto necessária, a preservação da ordem jurídica, de decidir, em definitivo, a controvérsia que lhe foi trazida. Bem, a jurisdição tem como principal pilar uma função importante do Estado. Por quê? Porque as partes em um processo procuram o Poder Judiciário para levar a sua controvérsia, a sua lide. E lá, o Poder Judiciário, através dos magistrados, em suas diversas jurisdições, eles tentam pacificar aquele objeto litigioso. A jurisdição que nós vamos estudar hoje, nós vamos compreender as suas limitações e a sua exteriorização. Então, a jurisdição é uma função, é uma das funções do Estado. O Estado é responsável pela esta dinâmica, vamos supor, é o Estado que delimita as várias jurisdições em todo o país. Entretanto, tal poder, embora exercido predominante pelo Judiciário, também o é em outros órgãos estatais, em exercício atípico da função jurisdicional. Por exemplo, compete ao Senado Federal julgar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Também cabe às câmaras municipais julgar prefeitos e vereadores pela prática de infrações político-administrativas. Bem, a função precípua da jurisdição é, como nós vimos, competência do Poder Judiciário. Mas alguns órgãos estatais, por exemplo, o Senado Federal, quando o presidente da República comete crimes de responsabilidade durante o mandato, isso é muito importante, durante o mandato, ele poderá ser julgado pelo Senado Federal. Ué, mas professor, que história é essa? Pelo Senado Federal? Sim. A Constituição, no artigo 52, o constituinte originário promoveu essa extensão da jurisdição, colocando como jurisdição atípica do Poder Judiciário. O Senado Federal abre um processo contra o presidente da República e vice-presidente, ministros, advogado-geral, procurador-geral, advogado da União. E lá no Senado Federal,
com base na Lei 1079, essa lei é antiga, mas está em vigor, essa lei é de 1950. Esta lei define quais são os crimes de responsabilidade desses entes estatais, ministros do STF, o presidente da República, vice-presidente, procurador-geral e advogado-geral da União, e ali eles vão passar por um processo dinâmico, que eu diria um processo criminal administrativo. Por quê? Porque o crime de responsabilidade será de competência do Senado Federal. E o crime penal, que é um crime atípico, ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, são duas situações. É o crime que é considerado atípico da jurisdição e o Senado compete julgar os crimes de responsabilidade do presidente e do vice-presidente. E também, isso é extensivo também às câmaras municipais, que eles deverão julgar os vereadores, os prefeitos e vereadores nos mandatos legislativos. Onde é que está isso, professor? É Decreto-Lei 201 de 1967. Mas além desses dois institutos que eu já falei, nós temos também que a jurisdição é atípica quando é possível o exercício da jurisdição pelo particular, com autorização estatal. Quem que autoriza? O Poder Judiciário, por intermédio da arbitragem. Nós vamos tratar mais na frente, o Instituto da Arbitragem está na Lei 9.306, de 2006, onde nós vamos, naturalmente, ter uma aula específica para falar sobre a arbitragem, que são julgados extrajudicial, mas com força de lei. A lei 9.307, a lei da arbitragem, ela tem um rito processual engessado. E ali nós vamos estar vendo, estudando as atipicidades de como recorrer do Poder Judiciário, já que o próprio Poder Judiciário já delegou nessas lides aos árbitros de confiança das partes. Muito bem. Agora vamos falar sobre os objetivos da jurisdição. A jurisdição, como manifestação do poder estatal, tem objetivos que se relacionam com a própria finalidade do Estado. O objetivo principal da jurisdição é a pacificação social, visando ao bem comum por meio de eliminação dos conflitos, escopo social. Busca também afirmar o poder do Estado, preservando seus preceitos fundamentais, escopo político, e aplicar o direito ao caso concreto, escopo jurídico. O que isso significa dizer? Que, além do poder judiciário julgar através dos seus órgãos jurisdicionais, algumas leis com escopo na Constituição Federal de 1988, criou-se alguns instrumentos consensuais para a pacificação social. Quais são os instrumentos consensuais? Nós vamos estar vendo. A arbitragem é um desses instrumentos. Mas nós temos outros. Nós temos a mediação, a autocomposição, nós temos a autotutela. Oi, professor, autotutela? Sim. A autotutela é um resquício das leis pretéritas, mas que ainda
em alguns casos, elas são aplicadas nos dias de hoje. Está lá no artigo do 1210 do Código Civil, onde nós vamos estudar o Instituto da Alta Tutela naquela disciplina, Direito Civil. Mas, por enquanto, nós vamos só estar estudando esses instrumentos consensuais dentro deste objetivo principal da jurisdição. Mas, falando mais um pouco desses instrumentos, nós vamos estar vendo os equivalentes jurisdicionais. Esses equivalentes jurisdicionais existem formas de solução de conflitos que, pelo menos para a maioria da doutrina, embora se reconheça consubstanciado posicionamento em sentido contrário, não se enquadram no exercício da jurisdição pelo Estado, mas que produzem o mesmo efeito prático. E essas formas são a autotutela, a autocomposição. Esta última autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, pois cabe ao Estado, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos. Esses institutos que eu falei, equivalentes ao jurisdicionado, ou seja, fora da jurisdição formal, o Estado permite que se busque pacificar esses conflitos através da mediação, conciliação, autocomposição, porque, havendo acordo, o conciliador, o mediador, levará ao juiz esse acordo para a sua homologação. E, caso o juiz homologue este acordo, o processo extingue com resolução do mérito. Olha que coisa, com resolução do mérito. Isso é muito importante. Muitos desses comandos, desses institutos, hoje são promovidos. E a própria lei incentiva que os juízes, defensores públicos, advogados, Ministério Público, promovam esses instrumentos consensuais para agilizar a justiça. Como eu falei, nós vamos falar uma aula específica sobre a lei da arbitragem, mas eu vou estar falando aqui como noção, nesta aula de hoje, que na arbitragem, regulada pela Lei 9.307/96, trata-se de uma solução de conflito que se dá tal qual na jurisdição estatal, pela intervenção de um terceiro imparcial. Este terceiro, porém, é estranho ao Poder Judiciário, pois trata-se de uma atividade jurisdicional exercida pelo particular, com permissão legal do Estado. Prova disso é que a sentença arbitral faz coisa julgada apenas podendo ser desconstituída, ou seja, rescindida, reconstituída, judicialmente, se presente alguns dos vícios previstos no artigo 32 da Lei da Arbitragem. Quando nós formos estudar esta lei, especificamente, dentro do comando de instrumentos consensuais, nós vamos estudar sobre esses vícios, Agora vamos tratar sobre as características da jurisdição. São várias características. Vamos falar de algumas características, aquelas mais prováveis que a banca da FGV venha a cobrar no dia da prova do exame da ordem. Nós estamos aqui extraindo as principais características. A primeira característica, a inércia.
A jurisdição não é prestada de ofício, pelo que a atividade jurisdicional só se desenvolve quando provocado pelo judiciário. O órgão jurisdicional só pode prestar tutela. O que é tutela? Uma sentença, dar um provimento, reconhecer o direito, quando a parte ou interessado provocar, porque o processo civil, conquanto se desenvolve por impulso oficial, começa por iniciativa das partes. Isso é muito importante. A ação das partes na movimentação da máquina judiciária é garantia da imparcialidade do juiz, que não promoverá, por interesse pessoal, a deslinda da demanda. O que isso quer dizer? Que a inércia é um instrumento promovido pelo órgão do Poder Judiciário. Um processo, ele não inicia de ofício para haver uma persecução ou um perseguimento de uma ação judicial, de um processo judicial, terá que ser promovido pelas partes. Quem são as partes? O réu, o autor e magistrado. E é muito importante que nessa provocação ao magistrado, isso dá uma garantia da imparcialidade do juiz sobre aquele processo. Então, inércia significa dizer que o judiciário só dá impulso aos processos quando provocado ou quando iniciado pelas partes. Agora vamos estudar uma outra característica da jurisdição, que é a imparcialidade do juiz, né? A jurisdição é imparcial, devendo o órgão respectivo prestar tutela jurisdicional sem empregar interesse particular para o deslinde da causa. Trata-se de garantia constitucional decorrente do juiz natural. Como forma de assegurar a imparcialidade, o Código de Processo Civil 2015, que eu diria o novo Código de Processo Civil 2015, em seus artigos 144 a 148, disciplina o implemento o implemento do impedimento e a suspeição do magistrado, membros do Ministério Público, auxiliares da Justiça, bem como a sua forma de alegação do processo. Apesar de tal característica, deve-se entender que, se ofertada atividade por julgador parcial, ele não deixa de ser jurisdicional. É sim, por não ter sido oportunamente controlada e parcialidade. Entende-se, numa lógica fictícia, que a atividade foi imparcial. Por isso é que haverá jurisdição. O julgamento é existente e eficaz, embora em algumas vezes apto a ser desconstituído. Como é que funciona isso na prática? Um processo que ele vai ser autuado em uma determinada vara ou em uma determinada instância, o juiz, o magistrado, ao começar a analisar, ou seja, fazer o saneamento do processo, verificar que ele já atuou nesse processo, ele deverá se declarar suspeito. Também, outra causa que deve ser declarada é pelo impedimento. Como é que é feita essa prática do impedimento? O juiz, por exemplo, ao se deparar em um processo, ele foi fiador de um amigo seu, amigo íntimo, amigo leal, então ele tem que declarar o seu impedimento na atuação daquele processo. Isso serve também para os membros do Ministério Público, para
os outros órgãos, né, que são auxiliares do juiz. Quem são? Os auxiliares de juiz. Então, todos esses que, no processo, ao manusear e verificar que eles já foram partes neste processo, eles têm que se declararem impedidos, no caso que eu falei aqui, por exemplo, são muitos casos, eu falei que impedidos no caso que o juiz declarou por ser impedido, por ser amigo leal daquela parte. E o instituto da suspeição, tem muitos casos, mas eu citei só um, que é o caso do juiz já ter atuado no processo em outras instâncias. Outra característica muito importante é a substitutividade. Substitutividade. A atividade jurisdicional, pelo menos quando impositiva, substitui a vontade das partes litigantes, que estão, inclusive, proibidas, em regra, de praticar a autotutela. Como nós já vimos, a autotutela não é mais viável, só em caso esporádico, né? Nós vamos ver lá no artigo 1210 do Código Civil, lá na aula de Direito Civil. Não se descarta, todavia, que as partes podem chegar a uma solução consensual, nomeadamente porque estimulada pela legislação processual, a pedir, em seguida, a mera conversão do título de extrajudicial para judicial. Em situação tal, não se constata substitutividade, porque aí não haverá imposição, mas mera concorrência de vontades albergadas no plano da legalidade pelo sistema jurídico. Em síntese, o que vem ser essa característica substitutividade? É que o juiz, o magistrado, nas lides, ele vai atuar em nome das partes. Então, as partes levam a sua demanda ao judiciário para que o juiz resolva a sua lide. Então, por isso que chama-se substitutividade. Agora, vamos para uma outra característica, definitividade. A jurisdição é a atividade apta a formar coisa julgada, material. A decisão transitada em julgado é imodificável. Isso está lá na Constituição Federal, né, no artigo 5º, salvo em hipóteses excepcionais, que está albergada lá no CPC. Por exemplo, foi julgado um processo, inclusive com sentença transitada em julgado, mas depois desse fato, o autor verificou que houve um vício nesta sentença, já transitada em julgado. Então, ele vai pedir ao tribunal daquela promoção daquela sentença, no qual ele foi desfavorável, né? Estou falando aqui da parte que perdeu a causa. Então, ele vai autuar um processo de ação rescisória. Mas nós vamos estudar depois, com calma, esse instituto da ação rescisória. Mas eu vou pincelar, só dar só uma noção. Então, na atuação da ação rescisória no Tribunal Superior, ele vai querer desconstituir aquela sentença, que já está fluindo os seus efeitos. Os efeitos, por exemplo, se na sentença o juiz mandou pagar o seu credor, por exemplo, você já vai pagar. Então, com a ação rescisória, caso este autor, na ação rescisória, pedir ao desembargador uma
uma tutela antecipada, ou seja, o deferimento da tutela para suspender aqueles efeitos da sentença promovida no juízo do primeiro grau, com a decisão do desembargador e com a tutela deferida, tutela de urgência, os efeitos daquela sentença vão ser suspensas até julgar o mérito dessa ação rescisória. Isto está lá no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil. Mas nós vamos estar falando depois, especificamente, sobre a ação rescisória, quando nós estivermos estudando os recursos, né? Apesar de que a ação rescisória não é um recurso, é uma ação autônoma, independente, mas está imbuído dentro do tópico recursos. Agora vamos falar sobre os princípios da jurisdição. Princípios, olha que coisa fantástica, muito importante o nosso aluno e a nossa aluna, nosso candidato e a nossa candidata, está atento ou atenta a esses princípios que são fundamentais. E a prova da FGV, como eu falei, ela cobra essas doutrinas e também esta lei. Bom, vamos falar também alguns princípios, que são vários princípios, mas vamos falar os mais recorrentes que é cobrado na prova da FGV. O primeiro princípio, investidura. A jurisdição só pode ser exercida por quem estiver investido da função judicante, através do Estado juiz. Para que seja possível a investidura, deverá haver aprovação prévia do bacharel em Direito, com, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, em concurso público de provas e títulos. Vamos secar esse tópico da investidura. Bem, a investidura, ela só pode ser exercida quem foi investido na função judicante, ou seja, tem que ser um juiz substituto. Esse juiz passa por algumas fases do concurso público e, além do concurso público de provas e títulos aprovado, ele tem que comprovar 3 anos de efetivo exercício prática jurídica. Esse exercício, para algumas atividades, ele já conta, mas, por exemplo, a Defensoria Pública, por exemplo, se ele atuava na Defensoria Pública, esse tempo na Defensoria Pública da União, dos Estados, ele já conta por esse tempo. Quem exerce uma função em um gabinete de um ministro, de um desembargador, de um juiz, também conta esses 3 anos. Isso está lá no artigo 93 da Constituição Federal. Agora vamos falar sobre um outro princípio, a inafastabilidade, que é o controle jurisdicional ou indeclinabilidade. Este princípio da inafastabilidade, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional está previsto também na Constituição Federal e na LOMAN, Lei da Magistratura, que é a Lei Complementar 3579. Lei Complementar 3579. Inserido no título dos direitos e garantias fundamentais, o que torna a cláusula pétrea, não sendo possível sua exclusão por reforma constitucional. Este princípio assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, bem como preconiza que o acesso à justiça independe do prévio esgotamento de instâncias administrativas, sendo a prestação de tutela jurisdicional obrigatória do Estado. Esse
esse princípio da inafastabilidade, que é o controle jurisdicional ou indeclinabilidade, é um direito constitucional e é também uma garantia constitucional, que é uma cláusula pétrea. Por que que é uma cláusula pétrea? Porque está na Constituição Federal, verbalizada no artigo 60, parágrafo 4º. Então, esse é um direito do cidadão. Por exemplo, o direito do cidadão a ter acesso ao Poder Judiciário, toda vez que ele se sentir lesado, violado do seu direito, ele pode avocar ao Poder Judiciário. Isso é muito importante. Agora vamos falar sobre um outro princípio, que é a territorialidade ou aderência. A jurisdição prestada pelo Estado juiz é distribuída pelas regras de competência. O órgão jurisdicional competente para determinada causa, em um dado lugar, só deve atuar nos limites da sua jurisdição. Esta é exercida em determinado território e de acordo com as regras de competência. O Código de Processo Civil, ele trata da competência lá no seu estatuto. E essa territorialidade é aonde o juiz, o magistrado, vai atuar na sua plenitude. Por exemplo, aqui em Brasília, um exemplo, nós temos competência de Águas Claras. Então, o juiz, ele vai atuar naquelas causas que são demandadas em Águas Claras. Ele não pode atuar, por exemplo, na vara de Taguatinga, Samambaia, porque está fora da sua jurisdição. Outra característica, outro princípio fundamental, juiz natural. Reza o artigo 5º da Constituição Federal que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, sendo proibida assim a criação de juízo ou tribunal de exceção. O juiz natural é aquele a quem a lei outorga competência segundo regras estabelecidas previamente. Sua adoção pela ordem jurídica veda o estabelecimento de juízo ou após a ocorrência do fato a ser apreciado. Juízo de exceção ou extraordinário, o que assegura aos litigantes a imparcialidade e a independência funcional dos magistrados. Bom, esse princípio do juiz natural é muito importante, porque o processo que você vai demandar da justiça deve ser sentenciado por este juiz natural, que pegou o seu processo desde o início até o final. Isso eu estou falando no processo civil. No processo criminal, vai haver agora uma diferenciação por causa do juiz de garantia, baseado naquela lei 13.964, que o Supremo julgou constitucional o juiz de garantia. Mas eu estou falando aqui no processo civil. Então, o juiz natural subentende que ele deve trabalhar no processo desde a autuação até a sua sentença. Agora, vamos falar sobre um outro princípio muito importante: indelegabilidade. O órgão investido de jurisdição tem a obrigação de prestar tutela jurisdicional, não podendo se escusar de julgar ou abdicar de suas funções em favor de outros órgãos, seja dentro ou fora do judiciário. A função jurisdicional é indelegável e deve ser exercida em respeito às regras de competência. Há, contudo, a possibilidade de delegação eventual de alguns poderes judiciais, de instrução, de execução ou de direção do processo. Por exemplo, através de uma carta de ordem, expedida pelo tribunal a juízo a ele vinculado, visando a prática de ato executivo, instrutório ou de comunicação processual. A própria Constituição Federal, no seu artigo 102, inciso 1, letra A, linha M, prevê que o Supremo Tribunal Federal, na execução dos julgados proferidos
em processo de sua competência originária. O que é competência originária? Vamos já estar explicando. Pode delegar a prática de atos processuais a juízes de primeira instância. Todavia, não se pode, em qualquer hipótese, delegar atos decisórios. O que significa esse princípio? Que o juiz, ao abdicar, avocar um processo, ele não pode se excusar. Dizer assim, não, eu não vou julgar esse processo porque ele é muito difícil, não é do meu conhecimento. Não pode fazer isso. O juiz é obrigado a julgar o processo e não pode delegar. Esse princípio é muito fundamental. Outro exemplo por exemplo, os juízos, eles podem se interagirem, pedirem cooperação de alguns atos. Inclusive o Supremo Tribunal Federal poderá pedir a órgãos de juízo, de piso, ou seja, de primeira instância, para praticar alguns atos, com exceção, ou salvo, atos decisórios. Quando se tratar de ato decisório, é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante porque não pode haver delegação. Como nós vimos, é indelegável esse princípio. Vamos tratar mais um princípio, que é a inevitabilidade. As partes não podem se excusar de cumprir as decisões judiciais. Só deve ser apresentada oposição em juízo mediante utilização dos instrumentos disponibilizados. A exemplo dos recursos e das ações autônomas de impugnação, quando suspender a eficácia da ação jurisdicional. As partes não devem impedir que a jurisdição alcance os seus objetivos e produza efeitos sob pena de cumprimento coercitivo do que foi determinado. Em tempos pretéritos, nós vimos muitas situações onde pessoas falarem, verbalizarem que não iam cumprir decisões judiciais. Ora, decisão de juiz se cumpre. Agora, existem várias formas de ser praticados essa revogação dessa decisão de um juiz. Por exemplo, tem um recurso para pedir ao órgão superior o provimento da reforma ou reformar em parte dessa decisão. Por exemplo, um tribunal de piso, tribunal de primeira instância, por exemplo, ele pratica, um magistrado pratica uma decisão interlocutória. Então, qual é o recurso dessa decisão? Um agravo, né? Agravo de quê? De instrumento. Se for no âmbito do tribunal, que é um âmbito do tribunal superior, se houver uma manifestação contrária, qual é a forma desse recurso? O agravo interno. Um agravo interno. E assim sucessivamente. O que não pode se descumprir é uma decisão judicial, porque o próprio princípio já fala que, caso a parte se sinta prejudicada, ele pode avocar esses instrumentos de revisões. Isso serve também para as ações autônomas de impugnação, né? Aquilo que nós já vimos, verificar se que houve uma suspeição de um juiz, um impedimento de um juiz, então ele pode impugnar. O autor pode impugnar essa decisão. E assim sucessivamente. Mas são muitos casos, vários casos, que pode ser revogado. Uma coisa é certa, o que não é aceitável é uma pessoa dizer que não vai cumprir uma decisão judicial. Isso é muito grave
e é muito recorrente nos dias atuais. Agora mesmo nós vimos um caso daquele estrangeiro, né, proprietário do X, que disse que não iria cumprir decisão judicial do Poder Judiciário brasileiro. E aí o Supremo teve que entrar na situação e ainda bem que foi resolvido. Porque não cabe, não é admissível se descumprir uma decisão judicial. Agora vamos falar sobre as espécies de jurisdição. A jurisdição é substancialmente una e indivisível. Para fins didáticos, pode-se classificá-la levando em conta alguns critérios. Vamos ver alguns critérios. Né? Bem, nós vamos interpretar esse parágrafo. A jurisdição, ela é una. Una significa única. Então, ela não pode se dividir. E ela também é indivisível. O que pode acontecer na prática o juiz iniciar, isso acontece muito no tribunal do júri, em processos que tem muitos réus, né, no processo, que o juiz ele pode iniciar a sessão, encerrar, suspender. Não pode encerrar e continuar no outro dia. Mas ele não pode fracionar essas sessões. A jurisdição, como vimos, ela é una e indivisível. Agora vamos conhecer alguns critérios. O critério do objeto da lide. Pelo critério objeto da lide é o seguinte: a jurisdição pode ser penal. Trata-se de lides de natureza penal. Pode ser também pelo critério civil. Trata-se de lides de natureza civil em sentido lato, isto é, todas aquelas que não têm natureza criminal. Eminentemente civil. Esta, por sua vez, pode ser dividida em contenciosa e voluntária. Ou seja, a jurisdição civil, é isso? A jurisdição civil, ela pode se desmembrar em contenciosa e voluntária. Vamos já estar estudando essas duas formas de jurisdição. Quanto aos organismos judiciários que exercem, a jurisdição pode ser classificada em especial, competência da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Militar Estadual, ou comum, competência da Justiça Estadual e Federal, versando sobre qualquer conteúdo, desde que diverse daqueles atinentes à jurisdição especial. O que isso quer dizer? Que os organismos judiciários, eles são classificados por áreas, né? Nós temos a área da competência da Justiça Militar, a Justiça Eleitoral, a comum, a federal, e assim sucessivamente. E a lei de organização judiciária, ela é muito importante, porque cada tribunal tem a sua competência de estar patrocinando a organização dessas estruturas, né? Por exemplo, Tribunal Superior Eleitoral, ele tem lá como topo maior o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Aí, as instâncias inferiores são os tribunais regionais eleitorais, onde em cada estado tem uma sede, bem como também nos municípios, que são os cartórios eleitorais. Mas isso tudo nós vamos estar estudando em matérias próprias. Aqui nós só estamos fazendo apenas uma noção de como é que funciona esse critério de organismos judiciais. Isso também serve para a justiça comum, estadual e federal, justiça
militar e assim sucessivamente. Agora, no tocante à hierarquia dos órgãos julgadores, a jurisdição pode ser superior, exercida pelos órgãos, e a que cabe os recursos contra as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais ACO. Esse termo ACO significa Tribunal de Piso, ou seja, tribunais de primeira instância. Ou inferior, exercida por órgãos jurisdicionais que ordinariamente conhecem os processos desde o seu início. Bem, com relação à hierarquia, é muito simples. Nós temos a instância superior, que hoje, por exemplo, vou citar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, mas serve para todos os estados. O tribunal, quando você atua, demanda uma ação no Tribunal de Justiça, em uma das varas, ou comarca, ou instâncias, você pode, sendo prejudicado, você pode recorrer ao Tribunal Superior. Quem é o Tribunal Superior? É o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, segundo grau. E assim sucessivamente. E os órgãos inferiores são aqueles que nós já citamos, né? Os tribunais que têm o início da sua autuação. Bem, nós falamos que nós temos dois tipos de jurisdição, na área civil, não na penal, civil. Falamos da jurisdição contenciosa e da voluntária. Na contenciosa, foi tudo aquilo que nós já falamos. É quando há um conflito, quando há uma resistência de uma causa, de um fato, nós estamos diante de uma jurisdição contenciosa, é onde você vai buscar um juiz para pacificar, para decidir aquele conflito. Conflitos de interesses entre o autor e o réu. Agora, aqui na jurisdição voluntária, não há lídice, não há processo, e nem há autor, há interessado. É muito importante que você, meu prezado candidato, minha candidata ao exame da ordem, que a prova do exame da ordem, como eu já falei em aulas anteriores, é uma prova muito técnica, muito científica. Ela é uma prova bem elaborada. O corpo funcional, ou diretivo, ou pedagógico dos membros que formatam, que compõem as questões das provas do exame da ordem, são pessoas de alto grau de conhecimento. E eles, por serem de alto grau de conhecimento, eles sabem muito bem que ele quer, um dos seus objetivos do futuro advogado, que ele não decore, mas que ele pense, raciocine. Então, ele vai querer que você saiba diferenciar entre um processo e um requerimento, entre uma jurisdição contenciosa e uma jurisdição voluntária. É isso que ele quer. Ele quer saber essa diferenciação de você, meu candidato. Então, vamos lá. A jurisdição voluntária, a polêmica sobre a sua qualidade de jurisdição, haja vista que por meio dela não há necessariamente lide. Busca-se, com a jurisdição voluntária, integrar a vontade de particulares, fazendo com que esta produza efeitos no mundo jurídico. Então, o que é que nós podemos entender aqui? Que você, particular, quer reconhecer uma paternidade, você busca um cartório. Você quer se divorciar sem filhos, você busca o cartório. Não há necessidade de uma ação judicial para resolver esse problema inicial. E na jurisdição voluntária vai se resolver. Agora, caso não resolva, aí sim, você vai buscar o
Poder Judiciário para resolver a sua situação. A existência da jurisdição voluntária se deve ao fato de que há atos jurídicos na vida dos particulares cuja importância ultrapassa a esfera das pessoas diretamente interessadas, afetando a coletividade. Assim, ao judiciário se impõe o dever de fiscalizar e validar esses atos, para que se permita a produção de efeitos no mundo jurídico. Além disso, há atos que, embora não necessitem da chancela obrigatória do Estado, por exemplo, a homologação de divórcio. Então, o Conselho Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, é uma emenda muito especial, porque eu aconselho o nosso candidata a lê-la. A Emenda Constitucional 45, a mais conhecida como a Reforma do Poder Judiciário, criou, através do artigo 103b da Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça. Para que foi criado? Para ele fiscalizar e validar todos os atos que são praticados pela jurisdição voluntária. Então, cabe ao Conselho Nacional de Justiça essa fiscalização e validação de seus normativos. Agora vamos falar sobre os limites da jurisdição nacional. Limites, extensão, da jurisdição. Os artigos 21 a 25 do CPC, Código de Processo Civil, de 2015, traçam os limites entre a jurisdição nacional e as jurisdições estrangeiras. Essa delimitação decorre de vários princípios, dentre os quais o princípio da efetividade e da soberania, pelos quais só deve haver jurisdição até onde o Estado consiga executar suas sentenças de forma soberana. Ou seja, esses artigos do CPC, eles vêm regular a extensão dos limites da jurisdição nacional. Isso serve como efetividade e soberania dos poderes, tanto o poder judiciário brasileiro como o poder judiciário estrangeiro. Então, isso é um regramento muito importante para as suas questões de atribuição dos seus poderes. Agora nós vamos falar por último, concluindo a nossa aula magna, dessa contextualização, que os artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil tratam da competência concorrente ou cumulativa, observando que o Poder Judiciário brasileiro, por meio de seus órgãos jurisdicionais, é competente para processar e julgar litígios sobre os quais os órgãos judiciais de estados estrangeiros também têm jurisdição. Nesses órgãos, a decisão estrangeira, transitada e julgada, para que surta os efeitos jurídicos do Brasil, precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, para que uma sentença possa ser cumprida aqui no Brasil, e essa sentença foi prolatada no estrangeiro, pela legislação, pela norma, lei de normas brasileira, a LINDB, deverá cumprir todos os ritos, todos os requisitos essenciais para uma prolação de uma sentença. Mas caso essa sentença venha a ser produzida aqui no Brasil, é necessário que faça um exequatur, depois eu vou ver, exequatur, eu vou explicar depois na aula própria, onde o Superior Tribunal de Justiça deverá homologar essa sentença estrangeira. Isto está onde, professor? Na emenda constitucional também, 45, 2004. Então, o juiz, o Superior Tribunal de Justiça
ao homologar o exequatur, o que é exequatur? É a sentença, né, que vai ser homologada. Após a homologação dessa sentença estrangeira pelo o Superior Tribunal de Justiça, os seus ritos, a sua instrução processual deverá ser feito por um juiz federal. Onde está esse embasamento, professor? Que deverá ser feito pelo um juiz federal? Lá no artigo 109 da Constituição Federal. Meu prezado aluno, minha prezada aluna, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para para o seu conhecimento dessa matéria tão importante, direito processual civil. Eu espero que você tenha gostado. Mande um feedback para nós. Mande para nós um feedback que você gostou, ou se ficou dúvida com alguma questão, ou algum questionamento. Para nós será um prazer muito grande em responder. Bem, a fonte que eu extraí essa aula de hoje, o conteúdo, o magno da aula de hoje, foi da obra do professor Rinaldo Mousalas e outros, Processo Civil, da editora Jus Pode Vir, 11ª edição do ano de 2019, na qual eu recomendo ao meu candidato, à minha candidata, que adquira essa obra para a sua pequena biblioteca, porque você, futuro advogado, futura advogada, vai precisar dessas doutrinas renomadas, de grandes, renomados processualistas. A nossa próxima aula será Direito Penal. A próxima aula será Direito Penal. Mas antes, eu gostaria de pedir ao meu caro candidato, minha candidata, que aponte seu celular para o nosso QR Code. Em você fazer esse apontamento do seu celular para o nosso QR Code, que está aparecendo aí na tela do lado direito, ele irá direcionar aos nossos endereços de atividades. Ele vai direcionar você no nosso WhatsApp, onde você poderá estar conhecendo o nosso WhatsApp. Irá direcionar ao nosso Instagram, irá direcionar ao nosso canal YouTube, onde consta todas as aulas que nós já ministramos até hoje, todas as disciplinas que faz parte do edital do exame da ordem. As aulas vêm por ordem, né? Por ordem de disciplinas, conforme o edital. No canal YouTube, OAB Explicada, bem como o nosso site. O nosso site está ali endereçado o nosso escritório de advocacia, onde há publicado alguns artigos jurídicos, consta também ali a nossa localização, consta todas as aulas também da OAB Explicada, consta o nosso Instagram, para que você se familiarize melhor esses endereços. Então, bem como o nosso site do Escritório de Advocacia e, por último, o endereço eletrônico. Caso você tenha ficado em dúvida quanto ao conteúdo da aula de hoje, nos escreva para que em breve nós responderemos. Eu quero falar para você que o professor que vos fala é Evilásio Vitorino de Castro Assunção, sou professor de Direito Processual Civil da carreira do Direito. Bem, agora nós vamos fazer aqui duas questões práticas, né, extraídas
em uma das provas do exame da ordem, para que o nosso candidato e a nossa candidata se familiarize, já vá praticando a resolução dessas questões. A primeira questão fala o seguinte: Felipe propôs ação de reparação de danos contra Gustavo, fundada em responsabilidade extraconjugal. Essa responsabilidade extraconjugal está lá no campo da responsabilidade civil, né? Do nosso civilista Rui Stock. Em razão de Felipe ter sido atacado pelo cachorro de Gustavo, enquanto transitava pela rua perto da sua casa. Em primeira instância, no tribunal de primeira instância, os pedidos formulados por Felipe em sua petição inicial foram julgados totalmente procedentes, ou seja, todos os argumentos levados ao juiz de primeira instância foram aceitos, foram admitidos. Depois da publicação da sentença de procedência, Gustavo, que é a outra parte, interpôs apelação para buscar a reforma integral da sentença. Ou seja, o Gustavo se sentindo prejudicado e com o direito constitucional de recorrer da decisão da sentença, ele avocou o Tribunal Superior através do recurso de apelação. E a pretensão de Gustavo era reformar totalmente a sentença. Simultaneamente, Felipe opôs embargos de declaração contra a sentença para obter a majoração dos honorários de sucumbência, considerando que não foi fixado o percentual mínimo previsto no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Ou seja, Felipe, ao deparar nos termos da sentença que houve uma omissão sobre os honorários de sucumbência, que está contido lá no artigo 85 do CPC, ele interpôs agravo, embargos de declaração. O que é os embargos de declaração? Os embargos de declaração é um meio de recurso, que não é recurso, é um meio, onde houve na sentença, aos olhos de Felipe, que não foi, que houve omissão do juiz arbitrar os honorários da sucumbência, que está contido no artigo 85. Sobre essa situação hipotética, assinale a afirmativa que apresenta corretamente a conduta que você, como advogada do embargado, ou seja, do Felipe, deverá adotar. A. Apresentar nova apelação após o julgamento dos embargos de declaração opostos por Felipe, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração. Ao meu ver, essa resposta aqui não cabe. B. Complementar ou alterar as razões de apelação se houver o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Felipe. Ok, essa questão está certa, porque deverá fazer um complemento, não é isso? Isso é o que está lá na lei. Mas vamos ler os outros. C. Ratificar as razões de sua apelação após o julgamento dos embargos opostos por Felipe, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Não tem nada a ver. D. Apresentar nova apelação. Não. Nova apelação, não. Após o julgamento dos embargos de declaração opostos por Felipe, e se os embargos de declaração forem acolhidos. Não cabe nova apelação. Cabe complementação para alterar as razões, do que foi feito, do que foi falado. Então, a resposta dessa questão é a alternativa B. Eu vou comentar essa questão. Primeiro, no caso concreto, narrado pelo enunciado, percebemos que Felipe interpôs o seu recurso de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração apresentado pela parte contrária. Nessa situação, é possível que a decisão recorrida, sentença de primeiro grau, venha a ser alterada pelos embargos de declaração,
o que terá o condão de influenciar aquela apelação anteriormente apresentada, razão pela qual os parágrafos 4º e 5º do artigo 1024 do CPC. Agora vamos para a segunda questão. Leonardo adquiriu uma televisão na loja francesa pelo valor de R$12.000, quantia que seria paga por meio de cartão de crédito em 12 prestações de R$1.000. Ocorre que, após o pagamento da sexta parcela, a loja francesa passou a cobrar R$2.000, ou seja, o dobro, de Leonardo nas 6 parcelas restantes. Por ter constatado a cobrança indevida, somente depois de realizar o pagamento integral, Leonardo ajuizou ação pelo procedimento comum em face da loja francesa para ser ressarcido em dobro pelo valor indevidamente cobrado na forma do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Depois da contestação irregular da instrução, o juízo da primeira vara civil competente proferiu sentença julgando procedente o pedido de Leonardo, com a consequente condenação da loja francesa ao pagamento de R$12.000 acrescido de correção monetária e juros. Ato contínuo, a loja francesa interpôs recurso de apelação em que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça. Em seguida, a loja francesa interpôs recurso especial, porém intempestivamente. Como existiu inúmeros recursos sobre a admissibilidade da devolução em dobro em caso de cobrança indevida contra o consumidor, com fundamento do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, essa controvérsia jurídica foi afetada para o rito do julgamento de recursos repetitivos e implicou o sobrestamento do recurso especial da loja francesa. Sobrestamento significa suspensão. Ato contínuo, Leonardo requereu que o recurso especial da loja francesa não fosse sobrestado, uma vez que era intempestivo. Embora intempestivo o referido requerimento foi indeferido. Na condição de advogado de Leonardo, assinale a opção que indica o recurso cabível para alterar essa decisão. Eu quero chamar a atenção do minha candidata, que a prova do exame da ordem, ela fez essa narrativa, de um caso onde houve vários recursos, de forma repetitiva. O recurso especial, depois nós vamos estudar, é depois de uma decisão do Tribunal do Segundo Grau. Então, cabe um recurso especial, que é, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. Mas na realidade, o que o examinador está querendo saber é muito simples. Qual é o recurso cabível para alterar essa decisão? Então, o recurso cabível, eu já falei que no âmbito do Tribunal de Segundo Grau, o recurso cabível é o agravo interno para esse tipo de recurso. Então, vamos para as questões. A. Não será possível interpor qualquer recurso, pois é irrecorrível a decisão que indefere o requerimento de exclusão de sobrestamento do recurso especial impactado pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos. Não cabe, porque cabe recurso. B. Reclamação, pois é irrecorrível a decisão que indefere o requerimento da exclusão de sobrestamento do recurso especial impactado pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos. Não, reclamação tem um fim especial. Depois nós vamos estar estudando paulatinamente qual é a função da reclamação, qual é o seu objetivo. Então, não cabe reclamação. O C, ação rescisória, pois é irrecorrível a decisão que indefere o requerimento de exclusão de sobrestamento do recurso especial, impactado pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos. Não, ação rescisória, inclusive eu falei no início da nossa aula, que não é um recurso,
é uma ação autônoma. Qual é a função da ação rescisória? Eu já falei durante a nossa aula. Está lá no artigo 966 e seguintes, que é uma ação que tem por objetivo desconstituir uma sentença, inclusive já transitada em julgada. E sobrou a letra D, que é o agravo interno, agora sim, agravo interno, pois esse é o recurso cabível contra a decisão que indeferiu ou que indefere o requerimento de exclusão do sobrestamento do recurso especial, impactado pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos. Então, a nossa resposta certa é a letra D de dado. Isso está lá no artigo 1036 do Código de Processo Civil. Por hoje é só. Eu quero, mais uma vez, agradecer o nosso candidato e a nossa candidata e dizer que foi muito bom tê-lo conosco. E não se esqueça de apontar o seu celular para o nosso QR Code, que aí você vai ter todos os nossos endereços para você tirar todas as dúvidas. O meu muito obrigado e até a próxima aula, Direito Penal.